Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar aprendendo sobre frações. Nós já aprendemos nas aulas passadas como é que nós comparamos frações quando os denominadores são iguais. Então, é muito fácil, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos fingir que eu estou comparando 3/5 com 4/5. Qual fração é maior? 3/5 ou 4/5? 4/5. 4/5, certo? Por quê? Vamos imaginar aqui que eu tenha uma barra de chocolate com 5 filetes, tipo um Kit Kat especial, assim, sabe? E aqui também, com 5. Nessa primeira fração, está dizendo que eu comi 3 filetes, certo? 3 dos 5. E na segunda está dizendo que eu comi 4. Então, logicamente, em qual das duas frações eu comi uma porção maior da barra de chocolate? 4/5. 4/5. Então, 4/5 é maior do que 3/5. Mas hoje nós vamos aprender como é que nós podemos comparar frações quando os denominadores são diferentes. Tem duas técnicas principais e eu vou ensinar as duas para vocês. Então vamos lá. Eu escrevi aqui, eu peço que vocês só prestem atenção por enquanto, aí depois a gente vai fazer alguma anotação no caderno, tá bom? Mas só prestem atenção primeiro. Aqui nós temos 4 frações para comparar: 3/3, 1/2, 3/4 e 10/5. São 4 frações com denominadores diferentes. Como é que a gente vai descobrir qual delas é maior, né? Se tudo tem denominador diferente. Então vamos lá, vou dar a primeira dica para vocês. Nós vamos descobrir se cada fração dessa vale 1, menos que 1, mais que 1, ou se vale metade, mais que a metade, menos que a metade. Calma que eu vou explicar. Vamos lá. Lembram que a Pro explicou que esse traço aqui significa uma divisão, né? Então, quando eu falo 3/3, eu posso imaginar, por exemplo, uma laranja dividida em 3 partes e dessas partes eu vou comer as 3. Então, eu vou comer uma laranja inteira, não é? Se eu pego uma laranja, divido em 3 partes e como as 3 partes, eu estou comendo a laranja inteira. Então, 3/3 é a mesma coisa do que 1 inteiro. Vamos guardar essa informação na nossa mente, ok? Nessa segunda fração, 1/2, eu tenho aquela mesma laranja, só que dessa vez eu dividi ela em 2 partes, cortei ela no meio e comi apenas uma parte. Então, eu comi a metade da laranja, não foi? Sim. Aqui eu comi a laranja inteira e aqui eu comi a metade da laranja. Então, qual dessas duas frações representa uma porção maior de laranja? 3/3. 3/3, porque eu comi a laranja inteira, né? Não é para copiar nada por enquanto, tá? Comi a laranja inteira. Então, por enquanto, essa é maior do que essa. Então, eu vou escrever aqui, ó. Essa aqui significa inteiro e essa aqui significa a metade. Lembrando que eu estou falando sempre da mesma laranja, certo? Agora vamos pegar essa aqui. Nessa aqui eu tenho a mesma laranja, vou até desenhar aqui a nossa laranja imaginária. Eu dividi essa laranja em 4 partes iguais, finge que tá igual. E eu vou comer 3 partes. Me diga uma coisa, se eu dividir em 4 partes e estou comendo 3 partes, eu estou comendo mais do que a metade da laranja ou menos do que a metade? Mais do que a metade, né? A metade seria 2 partes, mas eu tô comendo 3.
Então, 3/4 é mais que a metade. É maior do que uma metade, tá? Vamos continuar nos nossos exemplos. Tenho mais uma fração aqui, 10/5. Vamos fingir que eu peguei a mesma laranja, só que eu vou fazer ela maior porque eu acho que quase nem apareceu aí pra vocês, né? Finge que eu peguei a mesma laranja. Agora eu vou dividir ela em 5 partes, ok? Então, deixa eu ver aqui que vai ser um pouco difícil. É quase impossível dividir em 5 partes iguais, né? Mas finge aí que tá igual, tá bom? Dividi ela em 5 partes. E dessas 5 partes, eu comi 10 partes. Gente, como que eu posso comer 10 partes se eu só tinha 5 partes? Eu preciso de quantas laranjas? 2. Vou precisar de mais uma laranja. Então, mais uma laranja dividida em 5 partes e eu comi as 2. Então, eu comi 10/5 de laranja. 10/5 é mais do que uma laranja inteira? Sim. São quantas laranjas inteiras mesmo? 2. 2 laranjas inteiras. Muito bem. Então, 10/5 é 2. Então, é mais do que uma inteira. Estão acompanhando por enquanto? Sim. Vou dar um último exemplo aqui. 3/8, mais um denominador diferente. Finge que eu peguei a mesma laranja e agora eu dividi essa laranja em 8 partes. 4, 8. 8 partes iguais. E dessas 8 partes eu comi 3. 1, 2, 3. Me digam, eu comi mais do que a metade da laranja ou menos do que a metade? Menos do que a metade. Menos do que a metade. Então, vou escrever aqui. Menos que a metade. Vou baixar um pouquinho a tela, né? Menos que a metade. Ok. Agora sim, nós vamos para as nossas conclusões. Vejam só. Aqui, 3/3 eu tenho uma, significa 1 inteiro, né? 10/5 significa mais do que 1. 1/2 significa metade. 3/4 é mais que a metade. E 3/8 é menos que a metade. Então, se eu perguntasse assim para vocês, ó. Pessoal, entre 3/4 e 3/8, qual dessas frações representa uma porção maior da laranja? 3/8? O que os outros acham? Vamos lá, vamos ver o que o pessoal acha. 3/4. 3/8. Vamos ver, ó. Vamos comparar? Vamos comparar? Olha só. 3/4 é mais do que a metade. E 3/8 é menos que a metade. Então, se for a mesma laranja, ó. Vou desenhar a mesma laranja. No 3/4, tá dividido em 4 e tá comendo 3. No 3/8, está dividido em 8 e tá comendo 3. Quem comeu mais? Quem comeu 3/4 ou quem comeu 3/8? 3/4. Quem comeu 3/4 comeu mais. E eu vou explicar para vocês por quê. Ué, aqui o número é maior, mas aí essa fração que é maior, né? Estranho ao contrário, né? E é isso mesmo, sabe por quê? 3/8, essa laranja foi dividida em pedaços menores. Então, imagina se você comer 3 pedaços bem pequenininho,
Você está comendo menos do que quem comeu 3 pedaços, né? Imagina. Não é verdade? Se eu dividir a mesma laranja em mais partes, eu fiquei com pedaços pequenininhos. Mas se eu dividir a mesma laranja em menos partes, eu fiquei com 4 pedaços. E se eu comer os 4 pedaços, eu estou comendo mais do que quem comeu 3 pequenininhos, né? Então, 3/4 é maior do que 3/8, tá? Por enquanto, a gente está indo só pela lógica, não estamos fazendo conta, né? Estamos usando só a lógica e o desenho. Imaginem aí que eu peguei aí laranjas de tamanhos iguais e daí o Pedro Bianchi, ele comeu 1/2 de uma laranja dessa. E o Enzo Barney, ele comeu 3/4. Quero saber quem foi que comeu uma porção maior de laranja. O Enzo Barney, que comeu 3/4, vou botar o E de Enzo, ou o Pedro Bianchi, que comeu 1/2? Enzo Barney. Vamos ver. O Pedro comeu metade de uma laranja, certo? Metade. O Enzo Barney, ele comeu 3/4. 3/4 é mais ou é menos do que a metade? Mais do que a metade. Então, o Enzo Barney comeu um pedaço maior de laranja. Ok? O que a Pro quer que vocês façam agora? Copiem essas frações aqui que a Pro fez, espaçadas assim, e essa explicaçãozinha embaixo, copia no caderno para ter registrado, tá bom? Vou colocar 2 frações no quadro e vocês vão me ajudar a descobrir só pela lógica se é mais do que a metade ou menos do que a metade, tá bom? Então, vamos lá, ó. 3/6 e 4/9. Eu quero saber qual dessas 2 frações valem mais, ok? Então, vamos pensar. Vou ajudar vocês a pensarem, presta atenção aqui. 6 é a quantidade total de partes que eu dividi. Então, finge que foi uma pizza, por exemplo. Dividida em 6 partes iguais. Finge que tá igual, né, gente? Eu nunca consigo fazer o desenho certo, tá? Não repara. Então, a minha pizza tá dividida em 6 partes. E vão ser comidas quantas partes? 3. 3. Tá. Me diz uma coisa. Verdadeiro ou falso? 3 é a metade de 6. Verdadeiro. Se 3 é a metade de 6, essa fração aqui vale metade. Vale meio. Não é a metade da pizza? Olha aqui. Então, vale meio. Vale meio. Agora, olha essa fração aqui. 4. É mais que a metade de 9 ou é menos da metade de 9? É menos. Menos, né? Porque olha só, 4 é a metade de 8, né? 9 já é mais do que 8. Então, essa fração aqui, ela vale mais do que a metade ou menos do que a metade? Menos do que a metade, né? Então, se essa aqui vale metade e essa vale menos que a metade, qual das duas vale mais? 3/6. A metade vale mais. Então, 3/6 é maior do que 4/9. Copiem isso aqui, por favor. Só não precisa copiar o desenho. Copia esse exemplo, ó. 3/6 é maior que 4/9. Aí bota em cima aqui 3/6 é a metade e 4/9 é a menos do que a metade. Então, vamos para o último exemplo desses, tá? O exemplo é 3/10
e 3/4. Nós temos que comparar as duas frações, 3/10 com 3/4. Tá dando para enxergar aqui? Sim. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa. 3 é a metade de 10? Não. Não. É mais ou é menos do que a metade de 10? Menos. Menos. Então, essa fração aqui, ela vale menos que a metade, ok? Essa eu já sei, que vale menos que a metade. Agora essa, 3/4. 3 é a metade de 4 ou é maior ou é menor que a metade de 4? Menor. Maior. Qual é a metade de 4? 2. 2. E o 3 é maior ou é menor que 2? Maior. Maior, então 3/4 é mais que a metade. Se 3/10 é menos que a metade e 3/4 é mais que a metade, qual das duas vale mais? 3/4. 3/4. Essa vale mais. Sempre a boquinha aberta vai para o lado que vale mais. Me digam uma coisa, isso fez sentido para vocês? Vamos supor que eu queira comparar a fração 3/5 com a fração 4/7. Nos dois casos, se nós formos analisar, as duas frações valem mais do que a metade. Como assim? A metade de 5 seria 2,5 e 3 é maior que 2,5, então essa aqui vale mais que a metade. A metade de 7 seria 3,5, mas aqui eu tenho 4, então também vale mais que a metade. As duas valem mais do que a metade. Então, como saber qual das duas vale mais? Elas não valem a mesma coisa, né? Uma pode valer um pouquinho mais do que a metade e a outra valer bem mais do que a metade. Então, preste atenção. Como é que a gente faz quando temos duas frações para comparar e as duas valem mais do que a metade? A gente faz um cálculo. Que cálculo? Lembram daquele cálculo, a fração de um número? Por exemplo, quanto que é 3/5 de 20? Quanto que é 4/7 de 20? Nós vamos ter que fazer o mesmo cálculo com as duas frações e descobrir qual vale mais. Então, primeira coisa, nós temos que escolher um bom número. Se eu escolher o 20, por exemplo, 20 vai dar para dividir por 5? Dá para dividir por 5? Dá, né? E 20 dá para dividir por 7? Não dá. Então vai ficar complicado se eu for fazer 3/5 de 20, vai ser fácil, né? Porque eu tenho que dividir 20 por 5 e vai dar para dividir. Mas se eu for fazer 4/7 de 20, já vai ser complicado, porque 20 não dá para dividir por 7. Então, eu não posso usar o 20. Tem que escolher um número que eu posso usar, que vai dar para dividir por 5 e vai dar para dividir por 7. E é aí que eu vou ensinar o truque para vocês. Pega o 5 e o 7 e faz uma tabuada. Quanto é que é 5 vezes 7? 35. Perceberam que eu peguei os dois denominadores e fiz um vezes o outro?
35 vai ser o nosso número escolhido. Nós vamos fazer 3/5 de 35 e 4/7 de 35. Quer ver como vai dar certo? Vamos lá. 35 dividido por 5 é quanto? 7. 7. Gente, se 5 vezes 7 é 35, 35 dividido por 5 é 7. E 7 vezes 3 é quanto? 21. Muito bem. Então, 3/5 de 35 dá 21. Agora vamos fazer a mesma coisa com a outra fração. 35 dividido por 7 é quanto? 5. 5 vezes 4? 20. Credo. Então, olha só. 3/5 de 35 é 21. E 4/7 de 35 é 20. Qual dos dois deu maior? O 3/5. Se esse resultado foi maior, quer dizer que a fração 3/5 é maior do que a fração 4/7. Então, nós temos um segundo exemplo. Vamos comparar agora 2/3 com 3/5. Essas duas frações valem mais do que a metade. Então, o que nós precisamos fazer? Escolher um número que dê para dividir por 3 e por 5. O jeito mais fácil é fazer 3 vezes 5, que deu 15. Então, nós vamos fazer 2/3 de 15 e 3/5 de 15. Vamos imaginar que isso aqui seja o mesmo que pegar uma barra de chocolate, dividir uma barra de chocolate, dividir em 3 partes e comer 2 partes. E a mesma barra de chocolate com 15 pedaços, dividir em 5 partes e alguém comer 3. Mas é a mesma barra, com 15 pedaços cada. Será que quem vai comer mais é quem dividir esses 15 pedaços por 3 e comer 2 partes? Ou quem dividir esses 15 pedaços por 5 e comer 3 partes? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Então, vamos lá. Primeiro passo. 15 dividido por 3 dá quanto? 5. 5 vezes 2? 10. Muito bem. 15 dividido por 5 dá? 3. 3 vezes 3? 9. 9. Então, qual é a fração maior? 2/3. Muito bem. Temos uma situação, problema que é o seguinte. A Luísa e o João estão lendo o mesmo livro, com o mesmo número de páginas. A Luísa já leu 2/3 desse livro. E o João já leu 1/5 desse livro. Eu quero saber quem já leu mais páginas do livro. A gente poderia ir pela lógica, mas a Pro quer que a gente use agora o cálculo, tá bom? Samuel, deixa o teu microfone desligado porque só tá fazendo barulho. Isso. Então, a Pro quer que vocês vão pelo cálculo. Me diz uma coisa, eu já falei para vocês quantas páginas tem o livro? Não, né? Eu só falei
que eles estão lendo o mesmo livro, então com certeza tem o mesmo número de páginas, mas eu não falei quantas páginas tem e nem vou falar. Nós vamos usar aquela estratégia que a Pro usou, que a Pro ensinou. Por quê? Eu não preciso saber quantas páginas o livro tem para saber quem já leu mais ou menos, porque eu já tenho a fração que está me dizendo. Então, o que a gente faz? A gente imagina o número de páginas, o número que você quiser. Pode ser 100, pode ser 90, pode ser 80, pode ser 300, mas tem que ser um número de página que dê para dividir por 3 e que dê para dividir por 5. O jeito mais fácil é fazer 3 vezes 5, que foi o que a Pro já ensinou, né? Então, é isso que nós vamos fazer. 3 vezes 5 é quanto? 15. 15. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir 2/3 de 15, finge que o livro tem só 15 páginas, e 1/5 de 15. Então, vamos lá. 15 dividido por 3 dá quanto? 5. 5. E 5 vezes 2? 10. 10. 10. Então, se esse livro tivesse 15 páginas, a Luísa já teria lido 10. 15 dividido por 5 é? 3. E 3 vezes 1? 3. 3. Então, se esse livro tivesse 15 páginas, o João já teria lido 3. Então, qual fração é maior? 2/3 ou 1/5? 2/3. 2/3. Então, a hipótese de vocês se confirmou, né? Vocês disseram no começo, 2/3 é maior. Então, tá certo? Você já tem essa noção da lógica. Mas a gente precisa saber a lógica e o cálculo, tá? Então, por isso que eu vou passar 3 exemplos para vocês fazerem sozinhos e mandarem a foto para mim depois. Vamos lá, como é que vocês vão fazer essa tarefa? Que foi o que a Pro acabou de ensinar, né? Mas só relembrando. Como é que eu vou descobrir qual é a fração maior? 2/3 ou 3/4? Nós vamos fazer 2/3 de um número e 3/4 de um número. Mas que número? Que número eu uso? O mais fácil é pegar os dois denominadores e fazer uma multiplicação. 3 vezes 4 é 12. Então, nós vamos fazer 2/3 de 12 e 3/4 de 12. Como que se faz essa conta? 12 dividido por 3, resultado vezes 2. 12 dividido por 4, resultado vezes 3. Aqui vai dar um resultado e aqui vai dar outro. Qual desses dois for maior, é porque a fração é a maior. Entendido? Tem que fazer, tirar foto e mandar para a Pro.